Olá, meus amigos, meus seguidores e irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos. A paz sejam com todos. Eu sou o evangelista Freitas e estou abrindo mais um vídeo do programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada, para aprendermos juntos na Palavra de Deus. Vamos lá? Depois de ver o vídeo, por favor, deixe o seu like ou seu dislike. Inscreva-se no canal. Compartilhe com amigos. Deixe o seu comentário. Estimula a gente a trabalhar mais, a estudar mais. Fique conosco. Voltamos já já. Hoje e Sempre Bíblia Sagrada, edição número 25, o nosso tema de hoje é: tenho fé o bastante? Grande pergunta, não? E o nosso texto para meditação que escolhemos é o Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. Está escrito: E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, verso 23. Vamos então ao nosso comentário. Olá, meu entendimento e comentário sobre esse texto. Se te perguntarem se você acredita que os milagres de Jesus descritos na Bíblia são todos reais e verdadeiros, qual seria a sua resposta? Gente, crer ou ter fé são sinônimos. Crer é uma palavra que tem o significado de confiança e de conhecimento. A confiança é um sentimento que é construído dentro de nós através do grau de conhecimento e de intimidade com uma pessoa, um tema, ou com o que consideramos sagrado. Não é? E recordemos aqui então as palavras de Jesus para o pai da criança. Se você puder acreditar, ou seja, se você tiver conhecimento e intimidade comigo o suficiente, você encontrará em mim, Jesus, a fonte inesgotável de poder. Aprendemos aqui de uma forma prática e útil, que se aplicará igualmente a todos nós, que não é Deus quem impede que as bênçãos fluam para nós em abundância. O impedimento das bênçãos é a nossa falta de conhecimento pleno de quem é Deus, quem é Jesus. Está escrito em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deuteronômio 28:1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Pergunto: como acreditar se não escuto? Somente ouço falarem. Pela palavra, neste texto aqui, significa escutar
compreender e praticar. Você pode até pensar que estou falando bobagem, mas vamos estudar os significados. Ouvir e escutar são dois verbos que se referem ao sentido da audição, mas ouvir é o ato de captar os sons com o ouvido, enquanto escutar é prestar atenção ao que está sendo dito e compreender a mensagem. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição. Mas, além disso, compreender e processar a informação internamente, porque a diferença entre ouvir e escutar é o que acontece após o indivíduo receber o som. O texto que citamos acima está ligado a escutar. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas pouquíssimas escutam, pois escutar tem ligação direta com a execução. Aquilo que muda a minha vida é aquilo que escuto com interesse e atenção. A execução é a prova de que eu escutei. Há alguns anos passados, eu recebi uma aula de treinamento para liderança de um missionário americano. E o tema do ensino era como funciona fé. O missionário quis demonstrar seu entendimento sobre a motivação que levou Jesus a secar a figueira que não tinha figos, em Marcos 11, o versos 13 e 14, que diz: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. E observe que o texto diz que não era tempo de figos. Jesus sabia que não era tempo de figo. Mas aquela figueira era uma oportunidade de ensinar a seus discípulos a escutar a palavra, como funciona a fé. Ouviram Jesus falar todo o tempo naquela época. Os seus discípulos tinham um total respeito e admiração pelo Mestre, mas ainda não tinham escutado a fala de Jesus com poder. Ou seja, não havia entendimento de quem realmente era Jesus. O texto diz que eles ficaram admirados, impactados com a palavra de Jesus. Pois em seguida a figueira secou. E Jesus, contemplando o olhar paralisados e de interrogação de seus discípulos, quis ensinar aos seus versos, nos versos 22 e 23 do capítulo 11 de Marcos, que diz assim: e Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus usa aqui uma hipérbole para demonstrar o poder da convicção ao falar. Ninguém teria a necessidade de sair a deslocar montanhas por aí.
mas ele está dizendo que há poder, sim, nas nossas palavras. Veja que ele usa o verbo dizer 3 vezes. E a palavra fé apenas uma vez. Então podemos concluir que a fé é apenas a metade do processo do acontecimento do sobrenatural. A outra metade do processo é o resultado do escutar e executar a palavra com autoridade. Isto é, escutou, conheceu a intimidade do poder e falou com absoluta certeza de que já aconteceu. É obra pronta. Agir pela fé implica em ter uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Gente, ninguém confia ou acredita em algo ou alguém que não conhece o suficiente. Acreditar em Deus segue o mesmo caminho. Os ensinos do conhecimento do poder de Deus chegam até o povo de hoje apenas em gotas, através das instituições religiosas. E o desconhecimento da palavra viva gera idolatria a usos e costumes. Eu penso que é por isso que o pai da criança diz para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, na minha pouca fé, meu pouco conhecimento. Ele conhece Jesus apenas de ouvir, pequenas porções. Entendo aqui que posso orar e pedir a Deus para me ajudar na minha falta de fé, isto é, pedir que me conceda o conhecimento integral e com intimidade com Ele. Creio que nós, nos ensinamentos de Jesus deste texto, é bastante claro quanto ao poder das palavras de fé para curar e até para amaldiçoar. Conhecer a Deus plenamente é um processo através da oração, antes da leitura e estudo constante da palavra, lembrando que a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto é dom de Deus, não vem de vós. Neste caminho de busca e intimidade, Deus pode nos dar o entendimento da dimensão de quem é Jesus. E assim ganharemos a plenitude da confiança. Confiança nele, conforme o texto da carta aos Efésios, capítulo 3, verso 19, diz: e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Oh, meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós e nos permita conhecê-lo na intimidade. Oh, glórias, aleluias. Vamos então ao nosso momento de oração. Pai de amor e graça, eu quero ser grato pelo privilégio de ser orientado e instruído na tua santa palavra e liberto de enganos. Senhor, eu quero ser grato também pela manifestação de Jesus que nos deu a oportunidade de ter a plenitude do conhecimento de quem é Deus. Pai, capacita-me a testemunhar deste amor. Meu Deus, eu rogo-te em favor dos meus filhos, meus irmãos, netos e amigos.
De forma especial, te peço em favor das pessoas que nos acompanham neste programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada. Em o nome santo de Jesus, meu Salvador, eu oro. Amém. Glória a Deus. Meus amados, obrigado por estar conosco até aqui. E até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir.